Engenharia além do pinico. E aí galera, tudo engrenado por aí? Aqui é o engenheiro Thiago Cosmoser. Nós estamos aqui na Universidade Federal de Rondônia, no Laboratório de Saneamento, para falar sobre tratamento de efluentes industriais. Então fique ligado. Aqui no laboratório nós temos alguns processos de tratamento então, de bancada, que são reatores que simulam as condições reais, mas controlados em laboratório. O processo de MBBR, que é o reator líquido móvel com biofilme, ele tem um princípio básico do que? A utilização dessas biomídias, que é extremamente eficiente. Esse processo foi uma inovação que mudou um pouquinho o paradigma de tratamento. Hoje eu consigo tratar uma grande quantidade de efluente num menor volume, graças a essa tecnologia. Então nós temos aqui dois reatores de bancada de MBBR que vai ocorrer aqui, nesse reator tem condições anóxicas e nesse segundo reator condições aeróbias. Qual é a diferença? Anóxico é quando eu tenho ausência de oxigênio e presença de compostos nitrogenados, como nitrato e nitrito. E o aeróbio é quando eu tenho a presença do oxigênio. Então, nesse reator, eu vou ter a produção, a amônia vai ser oxidada a nitrato e nitrito, depois dela ser convertida a nitrato e nitrito, ela retorna ao primeiro reator, há um retorno do efluente, para que ocorra o processo de desnitrificação. Então, o nitrato e nitrito vão ser convertidos a N2. E assim, eu consigo, nesse processo, remover nitrogênio. Então, é um processo feito aí em um processo cíclico, para que aumente a eficiência. Aqui fica aderido micro-organismos específicos para esse tipo de efluente. Eu posso tratar esgoto, posso tratar efluente frigorífico, laticínio, e também estamos tentando aplicar ele no efluente de piscicultura, que é um efluente de baixa carga orgânica, de baixo conteúdo nutricional, porém de grande volume. E nossos primeiros resultados foram muito satisfatórios. Isso vai possibilitar o piscicultor, na área da piscicultura, produzir mais peixes com o mesmo volume de área ou aumentar a produção com menor volume de área. Então, consegue melhorar sua produção em termos quantitativos com essa tecnologia. Poderia utilizar entre uma lagoa para outra. Por exemplo, quando tem a passagem em alguns sistemas da lagoa 1 para a lagoa 2, pode instalar o MBBR entre elas, para diminuir um pouquinho, principalmente o cheiro amoniacal, que pode possibilitar a mortandade de algumas espécies. Algumas são mais resistentes, outras são extremamente sensíveis a esse nutriente. Esse é um processo similar ao processo convencional de lodos ativados. Um processo aeróbio, onde os micro-organismos vão crescer dispersos, ou seja, eles vão estar sendo agitados de forma uniforme em todo o reator. Com isso, depois desse reator, há necessidade de ter um sistema de decantação. Aí sim, depois do sistema de decantação, há um retorno do lodo novamente para o reator. E olha só, sabe qual é o diferencial dessa técnica? O diferencial é que eu não tenho um reator para trazer a biomassa que está saindo de volta para o reator, porque a própria biomídia fica aderido nela. Se você observar que essa da cáulis, a K1, ela tem uma característica toda para aderir ao biofilme. Então aqui eu tenho uma área específica extremamente alta, facilmente assim 600 metros quadrados por metro quadrado de biomídia, então é muito biofilme. Então o lodo não precisa ir para o decantador. E além do mais, como eles ficam nesses anéisinhos aqui por muito tempo, o lodo já se estabiliza. Então não há necessidade de um processo sofisticado para tratamento do lodo, como é o caso de lodos ativados convencionais. Esse sistema funciona muito melhor que lodos ativados, comparativamente, porque ela envolve um fim específico para aquele efluente. Esquematizando o nosso vídeo de hoje sobre o processo de MBBR. A primeira coisa que precisamos saber é um processo similar ao processo de lodos ativados, com um diferencial. No processo de lodos ativados, as bactérias crescem totalmente dispersas no reator. Com isso, no efluente do reator saem essas bactérias, necessitando de um decantador secundário. Para manter a eficiência do sistema, eu retorno esse lodo para o reator. Entretanto, esse lodo permanece apenas na ordem de 4 a 10 dias no sistema, não sofrendo a completa digestão, sendo necessário um tratamento completo desse lodo. Já no processo de MBBR, eu tenho um diferencial.
eu vou ter 2 reatores com biomídia, e essa biomídia vai reter as bactérias em cada um desses reatores. Então, nesse processo, eu tenho o primeiro reator, que é um reator anóxico, e o segundo reator, que é um reator aeróbio. Se eu tenho um efluente orgânico, ou seja, laticínio, frigoríficos ou próprio esgoto doméstico, eu vou ter abundante concentração de matéria orgânica entrando e nitrogênio amoniacal. Então, depois de passar para o primeiro reator, esse efluente vai para o segundo reator. No segundo reator, eu tenho a introdução de oxigênio. Então, a amônia que está entrando no sistema, ela vai ser oxidada a nitrito. E depois esse nitrito vai ser oxidado a nitrato, pelo processo de nitrificação. Uma etapa importante desse processo é o retorno do efluente. Ou seja, o efluente ainda não está completamente tratado. Então, é necessário retornar esse efluente, que vai ter matéria orgânica oxidada ou parcialmente oxidada, nitrito e nitrato. Ao retornar esse efluente para o primeiro reator, que é um reator anóxico, vai ocorrer o processo de desnitrificação, ou seja, o nitrato vai reagir com a matéria orgânica, produzindo nitrogênio gasoso, massa celular. A massa celular são novas bactérias que vão se aderir à biomídia e vão permanecer no sistema, possibilitando o tratamento dos esgotos. Com a conversão do nitrogênio a nitrogênio gasoso, ele sai do sistema para a atmosfera. Assim, eu consigo tratar o efluente e no efluente final eu vou ter uma baixa concentração de matéria orgânica e baixa concentração de nitrogênio. Então, nesse sistema é importante o retorno do efluente. E esse retorno, muitas das vezes, é da ordem de 5 vezes a vazão de entrada. Ou seja, é um processo cíclico, com grande retorno de efluente entre os reatores. Agradecemos ao pessoal do laboratório Sanean da Universidade Federal de Rondônia, na pessoa do professor Alberto. Gostou desse vídeo? Deixa o like então. Inscreva-se, ative o sininho, compartilhe com pelo menos um amigo ou em uma rede social. Deixe suas dúvidas e comentários abaixo. Assista outros vídeos aqui.